Alvíceras, Alvíceras. História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Rups, o símbolo de Nicéia. O texto adotado pelo concílio para fixar o dogma católico perante Ario e os seus sequazes, os seus asseclas, os seus correligionários, os seus seguidores, os seus discípulos, permaneceu na Igreja como elemento fundamental até os nossos dias. Estava estabelecida uma nova regra de fé, não substancialmente diferente da que haviam seguido os primeiros cristãos, do velho símbolo dos apóstolos, mas mais explícita e redigida de tal forma que não pudesse dar lugar a erro. Então, você tem um primeiro símbolo. O que é símbolo, né? De repente eu estou falando aqui uma coisa, você está entendendo outra. Símbolo, aqui, em teologia, não é um desenho. Tipo, o símbolo, sei lá, do escudo do Flamengo, do Botafogo, né? O símbolo como se fosse do meu canal, por exemplo, né? Que é uma árvore verde e amarela, o símbolo de um produto, né? De uma marca, de biscoitos, ou refrigerante, ou qualquer outra coisa. Não, isso, nem mesmo o símbolo cristão, que é a cruz ou um peixe. Símbolo aqui não é isso. Símbolo é uma espécie de síntese de fé, uma profissão de fé escrita, né, e que é repetida, que é conservada, né, pelos cristãos, nesse formato, escrito. E o primeiro símbolo foi o símbolo dos apóstolos. Já vimos isso, né? Já vimos isso aí há vários vídeos atrás. Agora, esse símbolo dos apóstolos dá lugar ao símbolo de Nicéia, o segundo símbolo. Depois, já antecipo, haverá o símbolo niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque vai pegar o símbolo de Nicéia, que a gente está vendo agora, né? Isso lá em 481, mais à frente. Vai pegar esse símbolo de Nicéia e vai reformar com os, documentos do Concílio de Constantinopla. O nosso texto moderno não difere em substância do texto primitivo, tal como Eusébio, Santo Atanásio, Teodoreto, Sócrates e Gelásio o reproduziram em grego nos séculos IV e V, e como Santo Hilário de Poitiers o traduziu para o latim. Em 451, o Concílio de Calcedônia quis estabelecer a redação oficial, mas, possivelmente por erro do copista, omitiram-se algumas palavras que a Igreja restabeleceu segundo a forma mais antiga. Tal como se apresentava à saída da Assembleia de Nicéia, o símbolo dizia assim. Aí eu vou ler agora para vocês como que foi a primeira revisão, a primeira redação de primeira mão, digamos assim, do símbolo de Nicéia, recém-saído, né, do Concílio de Nicéia. Tá? E aí, no texto que você vê na tela, as palavras que não são idênticas ao texto atual são colocadas grifadas, e entre colchetes estão aquelas que foram acrescentadas posteriormente. Tá? Então você que está vendo aí o texto, você vai ver aquilo que está entre colchetes são acréscimos. Então, abro aspas para o símbolo de Nicéia. Nós cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado monógeno do Pai, isto é, da essência do Pai, Deus de Deus,
luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, tanto o que existe no céu como na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, padeceu sob Pôncio Pilatos e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e donde há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim, e cremos no Espírito Santo. Esse é o final do símbolo de Nicéia. O primeiro símbolo de Nicéia limitava-se, quanto ao Espírito Santo, a esta última frase, a esta simples afirmação de fé, e cremos no Espírito Santo. Mas no fim do século IV, como diversas correntes heréticas tivessem atacado a divindade da terceira pessoa da Trindade, a Igreja viu-se na necessidade de proclamá-la mais explicitamente, e foi redigido o versículo que lhe diz respeito no nosso texto atual. Completou-se também o texto com afirmações de fé que se referem à Igreja, ao batismo, à absolvição dos pecados, à ressurreição dos mortos e à vida eterna, que são afirmações com as quais se encerra o nosso credo. Credo, você sabe, Credo é o atual credo. Credo, que a gente fala assim, quando é credo, ponto, não tem outro adjetivo do lado, tipo credo niceno constantinopolitano, credo apostólico. Quando não vem nenhum apodo, lateral, é o credo de hoje, que você tem lá no missal. Uma tradição não de todo unânime pretende que estas precisões foram obra do Concílio de Constantinopla, em 381. Eu falei 400 naquela hora, 481, mas na verdade é 381. Em qualquer caso, é certo que foi neste último concílio, ou seja, o de Constantinopla, que elas foram elaboradas, se não formuladas, e é por isso que se designa vulgarmente o nosso texto atual com o nome de símbolo niceno-constantinopolitano. Então, está aí a explicação. Porque apesar de tudo ser idealizado e estruturado, editado em Nicéia, no Concílio de Constantinopla, é que, digamos assim, a criança nasceu, veio à luz, de fato. Então, é por isso que acaba o nome entrando, o nome de Constantinopla acaba entrando no concílio. Agora, em Nicéia, em 325, e até em Calcedônia, em 451, depois, ou seja, do concílio de Constantinopla, haverá edições, especialmente aí no concílio de Calcedônia, quase 100 anos depois do concílio de Constantinopla, mexerão nesse texto, nessa redação do símbolo. Comparado com o velho símbolo dos apóstolos, este texto tem qualquer coisa de menos unido, de menos simples e, sob certos aspectos, de menos comovente. É o texto de uma igreja mais amadurecida que já sentiu o dogma ameaçado e que toma as suas precauções. O lugar considerável dado a Cristo nestas definições, em que cada palavra tem o seu peso, prova suficientemente que era ali que estava situado o essencial do drama. O símbolo de Nicéia não trouxe qualquer inovação. Tudo o que proclamou em fórmulas teológicas encontrava-se já implícito ou explícito no Evangelho. Somente precisou e fixou definições que já não se poderiam questionar. Quando chegou o momento de promulgar o texto,
que todos os prelados do concílio tiveram de aceitar publicamente, julgou-se conveniente tomar uma precaução suplementar e foi-lhe acrescentada uma fórmula de anátema, abro aspas, quanto àqueles que dizem, houve um tempo em que ele não existia, e ainda antes de ser gerado não existia, ou ainda ele foi feito do que não existia, ou de uma outra hipóstase ou usia, ou enfim, o Filho de Deus é criado alterável, mutável, a Igreja Católica os anatematiza. Vinha escrito isso, né? Hoje não tem, você não vê mais isso no credo, mas vinha escrito isso. Veja o tom apologético, de defesa, teodiceico, né? Ou seja, que tem a ver com a teodiceia, a defesa de Deus. É o tom, por quê? Porque era o tempo. Era o tom porque esse era o tom porque esse era o tempo. Era um tempo de acusações, de perseguições. E no campo da filosofia, no campo da teologia, no campo da argumentação, era bombardeio, não mais agora de perseguição martirológica, enfim, de martírio, de assassinato em massa de cristãos, mas agora era um outro tipo, uma outra modalidade de perseguição no campo do pensamento, e a igreja precisava se armar, se defender. Estas precisões punitivas pouco dizem aos cristãos de hoje, que na sua quase unanimidade não pensam de maneira alguma em pôr em causa a divindade de Cristo. Poderão parecer-lhes o tipo exato dessas fórmulas bizantinas, cuja inutilidade frívola se tornou proverbial. É daqui que vem o adjetivo bizantino, né, com o significado secundário de algo assim, ao mesmo tempo inútil e complexo, complexo e inútil, né, rebuscado e inútil. São as bizantinices, né? Você vai no dicionário e você vê um dos significados para bizantino é isso, por conta dessas fórmulas bizantinas, né? E você vai ver que não só no campo do pensamento, mas até no campo da cultura, da expressão cultural como um todo, a arte bizantina é complexa. Os desenhos, as esculturas, você pega, por exemplo, os manuscritos em grego bizantino, com aquelas letras, né, super desenhadas, acho lindo, mas é complexo, é detalhado, né? Mas, repetimos-lo, tinham uma importância capital. O mérito dos teólogos do século IV foi terem compreendido isso mesmo e terem procurado e encontrado, para fazer frente aos seus adversários, fórmulas suficientemente precisas para salvaguardar a divindade de Cristo, que é a essência de todo o cristianismo. Então, precisão é sinônimo de bizantino. Cada pequena parcela de uma frase tinha em mira afastar uma ameaça de heresia. Cada palavra estava carregada de significado. Quando as lemos, compreendemos bem até que ponto deve ter sido violenta e patética a discussão sobre o consubstancial nas sessões do concílio. Mas compreendemos também que, embora se tentasse tornar a expressão destas fórmulas tão exata quanto possível, ficasse ainda aberto um campo para interpretações perigosas. E as dificuldades aumentavam em vista da obrigação que havia de traduzir para o latim os termos gregos, dada a falta de precisão que acompanha qualquer tradução. Por exemplo, em latim, essência e substância são pouco mais ou menos palavras sinônimas. Em grego, hipóstase e ousia não são tanto. Por outro lado, utilizou-se essência para traduzir hipóstase, quando, em grego, a palavra designa mais os caracteres próprios de cada pessoa divina do que a própria essência da divindade. Ou seja, a essência que a gente conhece em português é a essência latina, a essência, né? Que tem a ver com substância, que a gente geralmente usa como sinônimo de substância. Em grego, hipóstase, quando eu falo hipóstase, não lhe vem na cabeça o que lhe vem na cabeça quando eu falo substância ou quando eu falo essência. Então há uma diferença, muito menos o cia, né? O cia, então, menos ainda.
Não foi preciso muito tempo para percebê-lo. Tão logo os membros do Concílio de Nicéia se dispersaram, 3 dentre eles, entre os quais Eusébio de Nicomédia, retiraram as suas assinaturas. Veja só que coisa, né? Acabou o concílio, o camarada vai lá e retira a assinatura. Foi o que Eusébio de Nicomédia fez, por meio de cartas de uma insolência espantosa. É de admirar que Constantino tivesse tolerado esse tom, né? Esse abusado, assim, o Eusébio de Nicomédia foi abusado. O caso estava prestes a surgir de novo. Um número bastante considerável de teólogos orientais, mesmo daqueles que eram perfeitamente ortodoxos, não estava longe de pensar que o famoso termo consubstancial exagerava as relações entre o pai e o filho e colocava em posição vantajosa os modalistas e outros sabelianos que não queriam ver no filho senão uma manifestação, uma modalidade do pai e não uma pessoa distinta. É diferente. Por outro lado, muito habilmente, os arianos, cujos recursos táticos eram inesgotáveis, pensavam em virar contra os seus adversários um argumento que lhes havia sido oposto a eles. Tinham acusado a sua doutrina de reduzir mais ou menos o cristianismo a um filosofismo em que Jesus era o chefe da escola. Homem divino sem dúvida, mas não tinha Platão muitas vezes sido classificado como divino? Servindo-se das mesmas armas, diziam eles, por sua vez, não é verdade que as definições do Concílio de Nicéia não exprimem, afinal, senão uma teoria filosófica? Ou seja, tentou filosofar, né? No sentido de tornar uma teologia uma filosofia. Lê-se na Sagrada Escritura a palavra consubstancial? Eles perguntavam. Cristo alguma vez se qualificou assim? Insistiam. Com argumentos dialéticos desta natureza, e o espírito oriental era hábil em forjar inúmeros procedimentos desses, a discussão não podia considerar-se concluída, mesmo estando de permeio uma decisão conciliar. Juntemos a isto rivalidades pessoais, ódios provocados pelo encontro, face a face, dos principais adversários em Nicéia, rivalidades de clãs eusebianos contra ortodoxos, e compreenderemos que aqueles anos que deveriam ter sido para a Igreja uma época de grande paz religiosa, tenham sido, na realidade, um tempo terrível de discórdias. Ou seja, a Igreja acabara de sair de um período de perseguição e já estava desunida, né? Mostrando que talvez o momento em que a Igreja mais se une, mais se conserva unida, é na perseguição. E quanto maior for a perseguição à Igreja, maior será a unidade da Igreja. Dá a entender isso. Assim que acabam as perseguições e os martírios, dentro da própria Igreja vão se levantando clãs inimigos. A pior desgraça foi que o único homem que podia ter sido o esteio firme da ordem ortodoxa, o imperador Constantino, se revelou quase logo a seguir aquilo que era, na realidade, o que vinha aparentemente escondendo, né? Ou seja, uma alma dividida, um caráter exageradamente sensível às influências e que a maior boa vontade do mundo podia arrastar para os mais desastrosos equívocos. Se em questões de política e de moral era capaz de uma firmeza que ia até ao crime, vimos o que sucedeu com Licínio, Crispo e Fausta. Quando penetrava no terreno religioso, onde certamente se sentia pouco senhor de si, tornava-se presa dos mais estranhos complexos. Acossava-o o desejo da verdade, mas nem sempre sabia muito bem onde é que ela se encontrava. Qualquer bispo o dominava, particularmente esse Eusébio de Nicomédia, prelado político, sumamente hábil em lisonjear o orgulho do seu senhor, fingindo considerá-lo um árbitro em questões de teologia. Por outro lado, a irmã do imperador, Constança, era ariana, e Constantino, desejoso de se fazer perdoar pela triste necessidade política que o obrigara a torná-la viúva, rodeava-a da maior afeição. Além disso,
A velha imperatriz mãe, Helena, aconselhava o filho a venerar esse São Luciano de Antioquia, cujos ensinamentos estavam na origem da heresia. Balançando entre influências contrárias, inquieto e em breve furioso por ver ressurgir a questão da unidade cristã, Constantino chegou a suspeitar tanto dos adversários como dos defensores da ortodoxia, visto que as discussões entre uns e outros perturbavam a ordem do império e a paz das suas noites. Os 12 anos que separam o Concílio de Nicéia da morte de Constantino foram, pois, assinalados por uma série de marchas e contramarchas que dificilmente se compreendem e por um emaranhado de intrigas que só causavam mal-estar. Constantino começou por enfurecer-se contra Eusébio de Nicomédia, que em surdina estimulava os arianos no Egito, e o prelado intriguista foi mandado para a Gália. Mas regressa pouco tempo depois e, já mais prudente, evita atacar de frente os que eram fiéis ao imperador e inicia um ataque pelos flancos. Os principais bispos defensores da ortodoxia são, um após outro, insultados, caluniados e desacreditados. Eustáquio de Antioquia, sorrateiramente minado por Eusébio de Cesareia, é deposto sob pretexto de sabelianismo. Marcelo de Ancira, acusado de ter dito claramente num livro o que todos deviam pensar a respeito dos dois Eusébios, é igualmente varrido. O grupo herético ataca em seguida o mais eminente dos defensores da verdadeira fé, Atanásio, que, ainda jovem, acaba de substituir o bispo Alexandre de Alexandria, que falecera na sede episcopal de Alexandria, depois de peripécias inauditas, de uma campanha de opiniões completamente louca e de um concílio regional realizado em Tiro, no qual, segundo uma testemunha, os hereges se portaram como feras. Constantino, cedendo a diversas influências, exila Atanásio para Tréveres. Os arianos triunfam? Assim parece. O concílio transferido para Jerusalém anistia Ário. O heresiarca volta para Alexandria, mas o seu regresso provoca distúrbios. Sabendo disso, o augusto gendarme irrita-se, vocifera contra o bando ariano, ordena que sejam todos punidos e que se queimem os seus escritos. Depois acalma-se, chama Ário a Constantinopla e, seduzido por ele, pretende obrigar o muito ortodoxo bispo da capital a admitir o herege à comunhão. Ário, que não abjurou nenhum dos seus erros, mais do que nunca homem de ferro, estava nas vésperas do seu triunfo definitivo quando morreu. E a sua morte pareceu a todos os espíritos o golpe de misericórdia vibrado por um anjo. Encontraram-no num lugar solitário, banhado no seu próprio sangue, com as vísceras fora do ventre devido à ruptura de uma hérnia. Estavam as coisas neste pé. O Egito agitado, reclamando Atanásio. Os prefeitos do imperador ferindo todos os grupos indistintamente. E as almas sinceras perguntando onde é que estava o verdadeiro caminho, quando Constantino entregou ao Criador a sua alma genial e pueril. Morreu santamente, como vimos, mas rodeado de uma cambada arianófila e batizado pelo suspeito e malandro Eusébio de Nicomédia. Há qualquer coisa de trágico no destino deste cristão que, incontestavelmente, não teve em mira senão a glória de Deus e a paz da Igreja, e que, por orgulho, por incompetência e por fraqueza, acabou por comprometer os resultados do grande ato de 325 e entregou o cristianismo às discórdias das facções. Não foi preciso esperar muito tempo para que se manifestasse o perigo dos amigos excessivamente poderosos. Morto Constantino,
A intrusão do poder civil na vida da igreja estará cada vez mais na ordem do dia. É difícil descrever até que ponto essa intromissão seria desastrosa. Este é o único fato fundamental que se depreende das lutas prodigiosamente confusas que irão continuar quase até o fim do século. Durante 50 anos, o grande assalto da inteligência lançará vaga sobre vaga contra a fortaleza da ortodoxia, caracterizando maravilhosamente bem a marcha incoerente e muitas vezes absurda destas lutas. O historiador cristão Sócrates dirá: tudo isso se assemelhava a combates no meio da noite. Um homem de hoje tem dificuldade em adentrar nas inverossímeis complicações destas disputas, em que o nó da discussão era o famoso iota. Mas é injusto taxar desdenhosamente essas querelas de bizantinices e medir pela mesma bitola os adversários dos dois campos. Os católicos, os defensores da fé ortodoxa, eram obrigados a responder aos hereges no mesmo plano em que se travava a discussão. Através destas lutas confusas, foi bom que se tivesse discernido e preservado o essencial. O que estas desordens iriam também trazer a lume era o perigo que a associação entre o poder e a igreja faz correr a esta última, um perigo que surgiu no próprio dia da vitória de Ponte Milvio. Todos os sucessores de Constantino, mesmo Juliano, o apóstata, que dizia ser um cético, serão maníacos da teologia, legisladores religiosos improvisados, sempre prontos a pôr a serviço dos dogmas que defendem os meios de coerção do seu Estado. Um deles, Constâncio, exclamará um dia: em matéria de fé, a lei sou eu. Uma fórmula que viria a fazer carreira. Fora Luís XIV, que também diria que o Estado era ele. É fácil imaginar até onde pode haver o autoritarismo quando se mistura com o fanatismo religioso. Basta que esteja no poder um ariano resoluto, como por exemplo o Valente para que a perseguição recomece e se assista à opressão de cristãos por outros cristãos, de ortodoxos por hereges, e se desencadeia a Primeira Guerra Religiosa. Menos de um século depois dos últimos mártires, a Igreja de Cristo ver-se-á nessa situação. Bem gostaríamos de desconhecer esta crise dolorosa, cheia de episódios dramáticos, em que se defrontaram os temperamentos mais impetuosos, em que se assistiu a tristes conluios entre a polícia e o episcopado infiel. Os esbirros lançam-se sobre o santo prelado Atanásio, brutalizam-no de forma odiosa e atiram com ele para uma masmorra, como se fosse um bandido. Um dos imperadores, perante a resistência do Papa, que não está inclinado a aceitar uma proposta de tendência ariana, grita-lhe: assina imediatamente, ou vais já para o exílio. A crápula misturar-se-á assustadoramente com a heresia, e certas igrejas do Egito, anexadas por arianos anormais, serão teatro de cenas tão escandalosas que ficaríamos corados se as referíssemos. Nem mesmo faltará o lado cômico nesta história sombria. Para zombarem das decisões do grande concílio de Nicéia, os hereges resolvem reunir um outro concílio de Nicéia, em outra Nicéia, um miserável povoado perto de Adrianópla, da mesma forma que os traficantes recorrem a falsos certificados de origem. Ou seja, os inimigos de Nicéia vão conclamar um outro concílio também em Nicéia, só que é uma outra Nicéia. Tinha duas Nicéias, a Nicéia mais famosa e essa Nicéia menorzinha, uma cidade, um povoadozinho perto de Adrianópla. E aí eles vão fazer uma chacota lá nesse segundo concílio de Nicéia. E o que acontecerá com o dogma durante
E que acontecerá com o dogma durante uma tal prova? Será atacado de todas as maneiras, não somente de frente, pelos partidários fanáticos de um arianismo resoluto, mas por uma legião inteira de semi-arianos, pseudo-arianos, semi-ortodoxos, todos eles astutos manipuladores do famoso iota. E os seus defensores terão de bater em retirada com as muralhas sorrateiramente minadas. O antagonismo latente que começa a manifestar-se entre o Oriente e o Ocidente acentuará as razões da discórdia. No concílio de Sárdica, em 343, todos os bispos orientais se separarão brutalmente dos do Ocidente e partirão lançando anátemas contra o Papa Júlio. As discussões sobre palavras, menos sobre palavras do que sobre letras e vírgulas, cairão numa incrível futilidade. Temos como exemplo este fragmento do símbolo da dedicação, votado em 341 no Concílio de Antioquia, que começa assim: Cristo é Filho único do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, inteiro do inteiro, único do único, perfeito do perfeito, Rei de rei, Senhor de Senhor, Verbo vivo, sabedoria viva, luz verdadeira, caminho, verdade, ressurreição, pastor, porto, sem mudança nem transformação, imagem em nenhum ponto diferente da divindade, da substância, do poder e da glória de Deus. Seriam necessárias tantas palavras para crer em Jesus, Deus vivo? Os ortodoxos afirmarão: Cristo não é uma criatura. E logo os não ortodoxos acrescentarão algumas palavras venenosas: uma criatura como as outras. Anomeanos, homeusianos e homeanos divertem-se imenso com tais discussões. Então você começa a ter lá o partido dos anomeanos, o partido dos homeusianos, o partido dos homeanos. Só por milagre a fé não se afunda definitivamente no meio destes raciocínios em que a letra predomina sobre o espírito e em que voltarão a aparecer os piores defeitos que se censuram aos fariseus e aos doutores judaicos da lei. E será mais admirável ainda que o dogma possa triunfar das armadilhas estendidas pelo imperador Constâncio, que terão como resultado a rejeição da palavra consubstancial no concílio de Rímini, em 359. Chegará um momento em que, repelidos os grandes defensores da fé e ocupadas as sedes episcopais por suspeitos e traidores, e parecendo que o próprio Papa Libério vai ceder à corrente do erro, se poderá pensar que a heresia consagrará o seu triunfo. Correrá o boato de que o velho Ósio de Córdova, o heróico protagonista do dogma de Nicéia, tinha cedido à heresia, mas o documento em que se faz essa afirmação parece ser falso e forjado pelos arianos. Mas isso não acontecerá. O arianismo desconjuntar-se-á no momento em que estiver prestes a vencer. Mais uma vez a igreja triunfará, a ortodoxia triunfará. A partir de 361, data em que morre Constâncio, produzir-se-á a reação. E essa reação avançará velozmente para o Ocidente, onde a nomeação de Santo Ambrósio como bispo de Milão porá termo ao terror ariano. No Oriente as coisas não irão tão depressa, visto que o imperador Valente, herege, protegerá os rebeldes. Quando o Papa Dámaso fizer declarações doutrinárias em 377, encerrando definitivamente a questão ariana, o Oriente submeter-se-á no seu conjunto. Pouco depois, um novo soldado, Teodósio, em 379, retomando com mais firmeza a obra de Constantino, imporá definitivamente a doutrina de Nicéia no Concílio de Constantinopla em 381.